Phil, como que começou a sua história nos Estados Unidos? O que aconteceu que você falou: "Cara, eu vou para os Estados Unidos, vou começar uma vida lá"? Como que surgiu os Estados Unidos na sua vida? Roger, eu tenho até uma tatuagem aqui no meu braço, não sei se vai dar pra ver, escrita Blessed, que realmente eu me sinto um cara abençoado. Eu tive a minha estrutura de imigrante foi completamente diferente do que as grande maioria. Por quê? Meu pai é empreendedor aqui nos Estados Unidos, ele veio para cá em 2001. Em 2010 ele começou o negócio dele. E quando eu vim, eu já vim com toda uma base, toda uma estrutura. Não documentos, não vim para cá com documentos. Mas eu cheguei, eu tinha casa, eu cheguei, eu tinha emprego, eu cheguei, eu tive mentor, porque uma das coisas que eu sempre falo que mudou, assim, abriu a minha vida, o divisor de águas foi aprender o inglês, sabe? E eu só aprendi o inglês porque quando eu cheguei aqui, eu tive meu pai que falou, ele falou, você vai separar tantas horas do seu trabalho semanal, que eu trabalhava com ele, e vai se dedicar no inglês. Então, para mim, a chegada aqui foi bem tranquila. Não foi fácil, porque meu pai nunca me deu moleza, eu sempre falo isso. Ele sendo business owner, né, e tendo condição ali, ele tinha alguns carros na oficina dele, ele trabalha com auto body shop, tinha alguns carros legais lá, e ele pegou e foi me deu o mais velho que tinha, um Mitsubishi Lancer 2004, 190 mil milhas. Ele falou, Tó, esse carro. Eu falei, putz, mas tem um New Beetle aí, tem uns carros mais legais. Falou, não, você vai fazer com esse. O trabalho, fui aprender a trabalhar com os meninos lá embaixo. Comecei do zero a passar fita no carro. Comecei do começo. Nunca tive moleza, mas não foi a dificuldade das grande maioria dos imigrantes que vem para cá, que eu conheço muito bem sobre isso. Bacana, cara, interessante. E conta pra nós, cara, porque para vir para os Estados Unidos a gente sabe que precisa de visto e tal. Você chegou a tirar visto aqui nos Estados Unidos, quando você tirou o visto, você precisou de assessoria, fez tudo sozinho ou não? Cara, isso do visto foi uma fase na minha vida que mais eu sofri. Por quê? Meu pai veio para cá no ano de 2001, mas até o ano de 2012, 2013, eu não tinha a mínima vontade de vir nos Estados Unidos. Era moleque, curtia lá, ele pegava, me ajudava financeiramente, morava com a minha mãe, com meus avós, enfim, era gostoso. Mas em 2013 me despertou a vontade de vir para cá. Portanto, eu não consegui tirar o visto até o ano de 2016, que foi o ano que eu vim para cá. Então, no ano de 2013 foi um período bem difícil. Eu passei por várias crises de ansiedade, fiz bastante coisa errada, me envolvi muito com bebida, com algumas paradas erradas, com drogas, sabe? Então, foi um período que trouxe bastante dificuldade para mim, principalmente emocional, porque eu tentava o visto e deu errado. No ano de 2014, 2015, por meu avô ser português de Portugal, eu tinha direito a tirar o passaporte europeu. E assim eu fiz. Meu pai sempre suportando financeiramente, tirei e peguei, comprei as passagens no ano 2015 e falei, agora eu vou. Só que não funciona assim. Por eu já ter vistos negado no passaporte brasileiro e eu ser a mesma pessoa do que o passaporte europeu, então eles andam paralelos. Interessante você falar sobre isso, porque hoje, inclusive, eu estava numa live no meu outro canal e uma pessoa fez uma pergunta assim, que ele tinha tentado visto, e aí, como ele tinha o passaporte europeu, ele ia fazer o ESTA e mesmo assim estava sendo negado. Mas conta para nós, assim, quando você tentava o visto, você tentou quantas vezes, assim, até do passaporte europeu? Então, eu tentei a primeira vez em 2013, comecei o processo, 2014 fiz o primeiro visto e foi negado. O Eu que que ele, fiquei. que eles falavam para você? Desculpa interromper, assim. Não tinha consistência o suficiente. Não tinha. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Parceiro de trabalho. E aí, beleza? Tudo bom? Aí, ó, que belezinha. Obrigado, brother. O que que acontece? Eu não tinha como realmente provar que eu tinha condições de vir para os Estados Unidos, como eu falava, que era vir a trabalho. A trabalho não, desculpa, de turismo. Entendi. Não tinha condição financeira, não tinha nome, não tinha uma renda o suficiente para isso. Eles Então era falavam nítido. que você era muito novo? Não tinha dinheiro, né? Inclusive, a recomendação foi que o Consul me falou: crie mais vínculos no seu país e tente novamente. Entendi.
É Não tinha o complicado. vínculo suficiente, né? E aí, o visto você tentou então quantas? Duas, três? 3 vezes o visto normal. O ESTA, que é o europeu, como ele é online, pagava uma taxinha de $15, eu falei: "Não, essa parada tá com problema, tá dando errado". Eu tentei umas 20 vezes. O extra não passava? Não passava, porque já Como tinha. como Pode que falar. funciona pra galera saber? Porque vamos lá, como muita gente fala que o passaporte europeu tem benefícios aqui nos Estados Unidos, depois você pode até falar se tem ou não, e aí você fala qual dos passaportes europeus você tem, e como que é esse negócio do extra? Explica pra gente que não sabe, assim, é um negócio eletrônico? Isso, perfeito, claro. No meu caso, a cidadania é europeia. Como que é? Você vai no site www.esta e preenche, você seleciona lá as datas que você quer viajar para os Estados Unidos. Essa parceria existe com alguns países, como a Alemanha, a Itália, que eu conheço, o Japão, não são todos países do mundo. A grande maioria da Europa. Então você entra online e diz para eles que da data X até a data Y você vai para os Estados Unidos, vai falar o que vai fazer e acabou. Assim como os americanos, para ir para o Brasil, até no ano de 2019, poderiam ir online e falar: vou para o Brasil tal data, acabou. Simples assim. Então eu fiz isso. Só que dava lá viagem não autorizada, viagem não autorizada. E eu só descobri o porquê o meu extra no passaporte europeu estava sendo negado foi quando o meu visto lá no ano de 2016, português, no consulado em São Paulo, foi aprovado. Porque eu perguntei para a cônsul. Ela falou: eu tô vendo aqui que você já teve algumas tentativas de visto, inclusive você tem um passaporte europeu. Aí nessa que eu peguei, aí eu vim no pé, né, com aquela. Eu já sabia que eu ia vir para cá para trabalhar, mas estava vindo como visto de turismo. E falei: exatamente, cônsul. Eu, por ter os meus direitos, não tô nem entendendo por que, que eu tô fazendo aqui. Você falou, meteu o pau assim. Falei, era a minha oportunidade. Hã. Aí ela, só me dá um segundo. Eu lembro como se fosse hoje, Roger. Ela pegou, tirou aquele microfone, saiu da mesinha e voltou com outro cara. E os dois falando aqui naquele vindo blindado desse tamanho, daquela lapa. Aí pegou meu passaporte e me entregou um papelzinho rosinha e falou: Fio, muito prazer, parabéns, seu visto foi aprovado. A pergunta que você me fez, o porquê que você teve o seu extra negado, é porque o seu nome é o mesmo. Então, a documentação andam paralelo. Eles não são juntos, não tem nada a ver. Sua cidadania europeia com a sua cidadania brasileira. Mas é a mesma pessoa, então eles andam de modo paralelo. Interessante. É bacana você falar sobre isso, porque muita gente, às vezes, tem essa dúvida: "Ah, já que eu fui negado no de turista, vou tentar com o passaporte europeu, eu peço extra, não precisa de entrevista, só boto tudo lá e vou". E até algumas pessoas até falam assim: "Ah, se um dia eu for deportado com o passaporte brasileiro, eu vou entrar com o europeu e tá tudo beleza e pronto". E a gente viu que não é bem assim. Não. Foi esse o meu pensamento, né? A gente vai pensando em várias estratégias. Como eu falei, eu passei no momento de 2013, momento de depressão, de angústia. Eu só conseguia ver a minha vida aqui. Sabe, Roger? Eu não sei se você passou por isso. Cara, eu vou ser sincero pra você, eu nunca tive o sonho de morar aqui. Assim, eu vim pra cá porque eu já tinha visto mesmo. E aí eu já Uhum. queria, né, sair do Brasil ou sair da realidade que eu vivia, e eu acabei vindo pra cá, mas nunca tive sonho, pra ser sincero. Mas eu Eu entendo me o seu via. caso. Eu me via morando aqui. Eu pegava o Google Maps e ficava passando na loja do meu pai, sabe? Eu olhava os carros e via, imaginava na minha mente: ó, aquele carro custa $5.000. Se eu trabalhar tantas semanas, eu consigo comprar esse carro. Eu me via aqui, né? E seu pai não conseguiu se documentar pra poder fazer um processo pra você? Então, Roger, o que que acontece? Pessoas que chegaram do ano 99, 98, 2000 até os anos 2015, 16, são pessoas que infelizmente não tiveram muita educação, porque não tinha internet. Para ligar para o Brasil era inclusive. Então, a falta de informação fez com que essas pessoas perdessem várias oportunidades na vida, né? Hoje aqui é muito mais simples nos Estados Unidos. A gente vê aqui galera que chegou aí com 1 ano, 2 anos e nego falando inglês. Hey, how you doing? That's amazing.
A galera mais antiga não manja, velho. O cara vai aprender inglês aonde? É complicado. No ano 2000. E conta pra nós, né, porque você foi aprovado no visto, beleza, show de bola, mas o que que você percebeu que mudou dessa vez que você foi aprovado para as outras vezes que você foi negado? O que que mudou na sua vida que você acredita que te levou à aprovação? Eu acho que como tudo na vida é a confiança em você mesmo, sabe? É você confiar em você. Como eu cheguei lá, eu criei uma história na minha cabeça. Na época eu já estava fazendo faculdade, né? Eu já estava velhinho, já estava com 25 anos de idade, mas estava na faculdade. Então eu criei aquela história. E quando eu cheguei na Consul, ela, oi, o que eu posso te ajudar? Posso me ajudar o seguinte, estou fazendo faculdade de Direito, tá indo eu, meu amigo Diego, eu, meu amigo Alfredo, a gente vai para Nova York. Ela, mas você tentou visto com a sua esposa? Eu falei, esposa não. Foi com a minha ex-noiva, que eu tinha uma noiva nessa época, né? Com a minha ex-noiva, nós não estamos mais juntos, tal, piriri. E falando sempre convicto. Sempre tendo a certeza daquilo. Entende? Porque uma história criada e repetida na nossa cabeça 7, 10, 20 vezes, ela passa a ser uma verdade. Você pode ver, gente que é mentirosa, né? Às vezes você sabe que o cara tá mentindo, velho, mas toda festa o cara conta aquela mesma mentira que até a gente começa a achar que é verdade. É verdade mesmo. E fala uma coisa, Fio, você já tinha viajado para outros países ou não? Porque tem muita gente que às vezes para fortalecer o perfil até viaja para outros países. Como você tinha Sim, sido negado algumas vezes, eu não sei se você usou outras estratégias ou não. usei a da mentira. Cheguei. Ela, você já viajou para fora? Eu falei, já fui para Paraguai e Argentina, mas não precisa de visto, não tem como eu te provar aqui. Ela, tá bom. Acabou. E foi aprovado, beleza. Foi E aprovado.